pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula hoje. Hoje tem um tema bem legal da gente estudar, certo? Vamos conhecer um pouco da história que envolve toda a vitória de Santo Antão. Vocês vão adorar o tema de hoje. A nossa aula está recheada de informações e fatos históricos que vai nos remeter a um passado bem curioso. E que é importante que você pare e preste atenção na minha explicação, para entender passo a passo da história, tá certo? Então se liga aí na história, tá bom? Simbora trabalhar comigo com 3 de agosto, batalha no Monte das Tabocas. Ô professora, por que a senhora está dando esse tema logo hoje? Nem é 3 de agosto ainda. Mas é porque semana que vem vocês vão ter um feriado aí na nossa cidade, né? De Vitória de Santo Antão, que vai falar um pouco sobre essa batalha que houve lá no Monte das Tabocas, um local, um bairro, né, bem conhecido aqui em Vitória de Santo Antão. Então, como eu não vou ver vocês no dia 3, então eu já vou deixar você a par dessa história para aí, ó, ir se inteirando do assunto, tá certo? Então, 3 de agosto, batalha no Monte das Tabocas. Vamos trabalhar algumas habilidades, tá bom? Vamos conhecer por meio da consulta de fontes diferentes, de naturezas e registrar acontecimentos políticos, sociais, culturais e ambientais que ocorreram ao longo do tempo. Vamos localizar, interpretar e analisar algumas informações históricas que aconteceram, né, durante todo o nosso percurso da história de Vitória de Santo Antão, ok? Então vamos lá. Simbora para a nossa aula. E aí eu trouxe uma imagem para vocês sobre, mostrando lá o local do Monte das Tabocas, que é aqui em Vitória de Santo Antão. Tem uma igrejinha, perto dali também tem uma escola, tem um localzinho onde tem os fatos, onde é guardado alguns fatos históricos, algumas fontes históricas também de lá, que conta a história desse marco, desse momento que aconteceu em Vitória de Santo Antão, tá? E eu trouxe essa imagenzinha para vocês, daqui, tá? Do Monte das Tabocas, aqui de Vitória de Santo Antão. Então vamos lá. Para começo de conversa, vamos primeiro analisar as palavras, vamos ver o que elas significam, tá certo? Primeiro, o monte, a gente viu na aula de geografia, né? O relevo, lembra? Das formas de relevo, tem o monte, montanhas, planície, planaltos, pronto. Monte é um local montanhoso, mais elevado. E tabocas, tá aqui, ó, a explicação para vocês. Tabocas, o que é tabocas? É uma espécie de bambu encontrado no Brasil. Tabocas é um distrito que se originou como um aglomerado de sítios e era majoritariamente habitada por fazendeiros que tinham pequenos lotes de terra destinados ao plantio nas estações chuvosas, certo? Então, tabocas é uma espécie de bambu, tá certo? Por isso que aquele local foi conhecido como Monte das Tabocas, porque tinha muitos tabocais, ou seja, vários tipos de plantas de tabocas ali, ó, muita taboca, muita. Era recheado dessa vegetação lá, entendeu? Por isso que ficou conhecido como o monte, ou seja, a região montanhosa das tabocas, que era o tipo de planta que é ainda, né? O tipo de planta que existe lá, tá bom? Então, seguindo. O Monte das Tabocas é uma área de aproximadamente 11 hectares, localizada no município de Vitória de Santo Antão, Pernambuco, em que em 3 de agosto de 1645 foi palco da célebre batalha entre lusos brasileiros e holandeses. Opa, professora, que danada é luso brasileiros? O que é isso? Calma. Vamos definir, vamos prestar atenção, certo? Para a gente saber o que é que a gente está falando aqui. Falei dos tabocais, né? Da taboca, que é a planta. E agora, luso brasileiro. Luso brasileiro é um indivíduo cuja origem deriva da mistura de portugueses e brasileiros,
Pessoas que, embora tenham nascido em um dos dois países, Portugal ou Brasil, possuem dupla nacionalidade, imigrante luso-brasileiro. Então, lembra nas outras aulas de história que a gente falou sobre a questão das misturas de raças, como originou o povo brasileiro aqui no Brasil, como foi que isso aconteceu, como foi que a nossa população cresceu. Então, porque tinha índios, escravos, portugueses, holandeses, europeus, enfim, né? Veio um monte de gente para cá, aí uma pessoa acabou tendo filho com outras, casando, ou uma etnia de outra etnia, e aí foi se formando a população brasileira, certo? E essa população brasileira, né, elas são chamadas de luso-brasileiros, porque era a mistura de português, dos portugueses, né, lá de Portugal, e brasileiros. Por isso que é chamado de luso-brasileiros, tá certo? Seguindo. Por que os holandeses invadiram o Brasil? Vocês lembram da história do Brasil lá atrás, em 1500, como os portugueses chegaram aqui, com aquelas caravelas, e só tinha índio aqui no Brasil? Lembra desse fato? Que aí outros professores em outros anos contou para você? Pronto. Vamos pensar da seguinte forma. Os portugueses chegaram, tá? Começaram a tomar posse das terras, começaram a explorar as terras e de todo jeito. Explorava para o Brasil, aí o tempo foi passando, foi explorando outras riquezas que existiam aqui no Brasil, inclusive o açúcar, certo? E aí, pouco tempo depois, veio os holandeses para cá. Como assim? Lá em Portugal, na Europa, Portugal e holandeses eram colegas, eram amigos, os dois reinos, tá bom? Eram amigos, compartilhavam as coisas, um trazia mercadoria do Brasil para outro, era aquela troca legal, ninguém brigava com ninguém, era todo mundo na paz. Eles só tinham, né, Holanda e Portugal, só tinham uma pequena rinchazinha, não gostava muito da Espanha, entendeu? Só que existiu um rei lá em Portugal, que se chamava Dom Henrique, certo? Lá em Portugal. Sendo que ele não teve filhos nenhum. E aí, quando ele morreu, a única descendência mais próxima que ele tinha era um espanhol. Olha a confusão que deu. Era um espanhol. Aí, esse descendente espanhol começou a reinar em Portugal, tomou a coroa de Portugal. E aí, Espanha, né, que era contra a Holanda, se juntou com Portugal, certo? E ficou contra os holandeses. Os holandeses, opa, não vai ficar com toda a minha riqueza assim, não. Não vai de jeito nenhum. Vamos fazer o seguinte, vamos tomar conta das terras que Portugal já conquistou. Aí foi quando começou o processo de invasão. Aí os holandeses vieram invadir o Brasil, invadiram outros locais também. E aí teve um certo momento na história que os holandeses invadiram Pernambuco, certo? E começou aqui, ó, a governar Pernambuco. Tinha um comércio entre eles, né? Tipo uma empresa, vamos chamar assim, uma empresa, onde dava dinheiro para custear ali os fazendeiros na produção do açúcar, entendeu? Eles financiavam, estava correndo tudo muito bem, tudo muito legal, sendo que houve uma crise nessa empresa, certo? E aí, alguns repasses desse açúcar, dessa produção que havia, não começou mais a ser repassada para os grandes fazendeiros. E aí o Brasil começou a passar, Pernambuco, né? Assim, focando, começou a passar por uma crise de fome, de seca, de tudo muito rigorosa. As pessoas começaram a sentir várias dificuldades. E aí começaram a se revoltar e a querer de volta Portugal comandando o Brasil, né? E aí foi quando começou o processo de insurreição, ou seja, da revolta, de querer tirar daqui os holandeses, entendeu? A Holanda, ela tinha um exército muito bem armado, era um comando muito bem organizado, sabe? Mas com essa crise, muita coisa, ó, começou a ir de mal a pior para a Holanda. E aí, os brasileiros, os lusos brasileiros que estavam aqui no Brasil, começaram, ó, a pegar
o poder, a ter mais força, a invadir para poder, combater esses holandeses. E foi o que aconteceu. Várias batalhas aconteceram, mas a mais importante, né, que deu origem ao nosso exército brasileiro, por exemplo, e que deu o pontapé para uma das batalhas mais conhecidas, que se chama Batalha dos Guararapes, foi a Batalha do Monte das Tabocas, aqui em Vitória de Santo Antão. Certo? Vamos ler um pouquinho, vamos escutar um pouquinho dessa história? Vê só o que tem nesse próximo slide. 6 anos após Diogo de Braga ter fundado o nosso povoado, exatamente no dia 15 de fevereiro de 1630, os holandeses atacaram Pernambuco. Essa é a história, da história dos holandeses atacando aqui Pernambuco, tá? Para poder tomar posse. Vinham em busca do açúcar produzido aqui na província, aqui no nosso Brasil. 3.000 homens, bem armados, desceram na praia de Pau Amarelo e tomaram Olinda. Na época, Olinda era a capital de Pernambuco. Lembra quando eu disse que Holanda se revoltou lá com Portugal porque se juntou com a Espanha e viesse embora para cá para invadir o Brasil? O Brasil era a fonte de renda mais lucrativa que tinha. A gente tinha o ouro branco, que era o chamado açúcar, a cana-de-açúcar, entendeu? Por isso que eles vieram tudinho para cá. Os nativos, os lusos brasileiros, os que viviam aqui no Brasil, aqueles nascidos em Pernambuco, junto com os portugueses, ofereceram desde o início forte resistência aos invasores holandeses, através de um sistema bem estabelecido de guerrilhas e emboscadas. A população local manteve forte o cerco aos invasores. Para governar Pernambuco, presta atenção, para governar Pernambuco, a Holanda enviou o conde Maurício de Nassau. O conde era um homem inteligente e culto. Ele soube manter um clima de paz e prosperidade em Pernambuco. Por que Maurício de Nassau foi tratado dessa maneira e é muito conhecido hoje em Pernambuco? Porque ele trouxe, ele permitiu as outras religiões aqui no nosso Brasil. Ele trouxe vários estudos científicos. O primeiro polo que trata dos astros, tudinho. Ele foi o primeiro aqui em Pernambuco, foi ele que trouxe dessa época para cá. Então ele trouxe muita modernidade para aqui, construiu vários locais, várias ruas, várias casas, vários artefatos, arquiteturas lá no Recife, em Olinda, que são belíssimas. Tanto que vocês já ouviram falar que quando chove lá no Recife, tudo alaga. O único local que não alaga ali no Recife é uma partezinha chamada assim, Recife Antigo. Por quê? Porque o processo, a arquitetura, a montagem de urbanização dos holandeses já era prevista para isso. Porque a Holanda, lá na Europa, ela é uma cidade que é abaixo do nível do mar. Então, eles já tinham essa experiência de construir, para não alagar. Então, ele foi muito bem construído. Os holandeses fizeram e aconteceram aqui em Pernambuco. Foi muito bom. Foi ruim, não. O problema foi a crise. E aí todo mundo começou a passar fome, todo mundo começou a ficar sem dinheiro, foi um processo. Em 1644, Nassau foi obrigado a regressar para a Holanda. Estava tendo um probleminha lá na Holanda e Nassau teve que voltar para a cidade onde ele morava, lá em Holanda. Os seus substitutos que ficaram aqui em Pernambuco não tiveram a mesma capacidade dele administrativa e desagradaram os lusos brasileiros. Aí foi quando começou a crise toda. Revoltada por razões religiosas, financeiras e políticas, nossa gente reiniciou e desta feita com mais vigor o movimento para expulsar os holandeses. Assumiu a liderança da resistência pernambucana o senhor de engenho João Fernandes Vieira, então governador de Pernambuco. Após algumas derrotas, os holandeses resolveram prender o líder da resistência. Vamos embora prender ele, vamos caçar ele. Para escapar dos inimigos, João Fernandes Vieira vivia se escondendo no interior e mudava de esconderijo constantemente. Em junho de 1645, os holandeses armaram-se e saíram em perseguição a João Fernandes Vieira.
Partindo lá do Recife, eles ingressaram por São Lourenço da Mata, em busca de Vieira, que procurou fugir do inimigo, mudando sempre de esconderijo. Nosso governador terminou chegando ao Monte das Tabocas, assim chamado por haver em suas encostas imenso tabocal. Refugiado no monte com seus soldados, João Fernandes Vieira, auxiliado pelo sargento-mor Antônio Dias Cardoso, experiente em guerrilhas de emboscadas, traçou um inteligente e perfeito plano de combate para resistir aos holandeses. Na manhã, aí foi que aconteceu tudo. Presta atenção, pessoal. Na manhã de 3 de agosto de 1945, as sentinelas brasileiras anunciaram a aproximação das modernas tropas holandesas, apoiadas pelos índios tapuais. Vieira reuniu seus soldados e a eles se dirigiu em tom resoluto, proferindo fortes palavras. A sorte da nossa causa depende deste primeiro combate. A causa, minha gente, era a libertação de Pernambuco, né? Dos holandeses. 1h da tarde do dia 3 de agosto de 1645, deu-se a grande batalha. Os luso-brasileiros, usando a tática de emboscadas, atacavam e recuavam, fugiam e investiam, atraindo e empurrando os invasores para dentro dos tabocais, lá para dentro das tabocas, resistindo e ludibriando os holandeses. Nossos bravos soldados conseguiram atraí-los em direção ao alto do monte, onde estava escondido o grosso da tropa, comandado por João Fernandes Vieira. Ferozmente caíram sobre o inimigo e, após fortes combates que duraram até o anoitecer, nossos soldados conseguiram derrotar o inimigo, que aproveitou a escuridão da noite e fugiu, apavorados, abandonando armas, munição, feridos e mortos. Narra a tradição, minha gente, que durante os fortes combates surgiu uma senhora com uma criança no braço, tendo ao lado um ancião, ou seja, um idoso, barbudo, com um cajado. E eles, além de alento, forneciam armas aos nossos bravos soldados. De acordo com a crença popular, eram Nossa Senhora com o menino Jesus e Santo Antão. Essa mística narrativa, né, que é só a fé que justifica isso. Explica a frase. Em Tabocas, o céu e a terra se uniram para gerar o Brasil. E aí, né, pessoal, temos a seguinte conclusão desse tão célebre dia 3 de agosto. No outro dia, ao amanhecer, vendo que o inimigo havia realmente fugido, nossos bravos heróis, de joelhos, agradeceram a Deus e à Virgem de Nazaré e gritaram 3 vezes em alta voz: Viva a fé de Cristo e a liberdade! Vitória! 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 E logo o governador João Fernandes Vieira, com o chapéu na mão, foi abraçando a todos os capitães de soldados, agradecendo-lhe e louvando-lhes o esforço e a coragem. Nosso pequeno exército, em formação, constituído de homens descalços, sem armamentos adequados, lutando propriamente com amor, de peito aberto, derrotou as bem treinadas e bem armadas tropas holandesas. Vocês já pararam para pensar como foi aquele dia? Gente sem arma, sem nada. Não tinha nada, não tinha artifício nenhum, não tinha nada adequado. Era tudo muito construído ali na mão mesmo. E de repente combater um exército totalmente formado, que eram os holandeses, com armamento de última geração. E eles conseguiram, por táticas de combate muito bem armadas. Então, é um dia a ser celebrado sim, certo? Porque trouxe essa vitória,
uma vitória, um fato de independência. De eu quero ser independente, eu quero lutar pela minha terra. Essa foi, né, o pensamento que eu trago para vocês. Esse sentimento de pertencimento à nossa terra, né, de reconhecimento da valiosa história que Vitória de Santo Antão tem. Então, pessoal, a Batalha do Monte das Tabocas foi um marco na campanha da insurreição pernambucana. E sem Tabocas não haveria Guararapes, que foi uma grande guerra, uma grande batalha que houve depois do Monte das Tabocas. Em Tabocas germinou em nossa gente o sentimento nativista e de pátria, aquele orgulho de ser brasileiro, sabe? Originou-se o embrião do Exército Brasileiro, foi quando nasceu o Exército Brasileiro. Tabocas, no dizer de Luiz da Câmara Cascudo, anunciava os longínquos Guararapes no batismo do sangue valente. Olha que bonito, né não? A luta contra os holandeses durou ainda 9 anos, tá? Depois desse Monte das Tabocas, ainda durou um bom tempo, terminando com a batalha no Monte Guararapes, onde foram definitivamente derrotados. Aí foi quando os holandeses não teve mais vez, teve que ir embora, enfim. Cumprindo a promessa feita por Fernando Vieira, foi inaugurado no dia 3 de agosto de 1945, dia do tricentenário da Batalha das Tabocas, a Capela de Nossa Senhora de Nazaré, construída com pedras do local. Em 9 de novembro de 1978, foi assinada uma escritura de desapropriação da parte da área que circunda o espigão principal. Na época da batalha, a vegetação era composta por imensos bambuzais, que é a mesma coisa de tabocais. Daí o seu nome. Outra riqueza no local era o pau-brasil. Minha gente, é uma área que tinha uma riqueza enorme de pau-brasil. Em 11 de março de 1986, o governo estadual homologou o tombamento do sítio histórico, ou seja, é um local tombado, é um patrimônio histórico. Lembra da nossa aula de fontes históricas? Pronto, Monte das Tabocas é um patrimônio histórico de Pernambuco, tá certo? Vamos fazer uma atividadezinha? Ó, contei a história, contei de quem contra quem, falei quem ganhou, quem deixou de ganhar, falei das estratégias todinha e agora eu quero que você responda. Quem venceu a Batalha do Monte das Tabocas? Onde foi a Batalha do Monte das Tabocas? E o que significa Tabocas? Vou dar um tempinho, anote essas perguntas aí no teu caderno, responde, tira a foto e manda para o teu professor. Olha o compromisso, tá, pessoal? Então, tempo aí para o pessoal escrever, anotar no caderno, certo? Vamos lá. Bem, daí, agora que depois você respondeu tudinho, né? Fez lá, é muito fácil essas perguntas, muito fácil, tá bom? A gente falou sobre a história todinha do Monte das Tabocas, o porquê que aconteceu essa batalha, como foi que veio, como foi que aconteceu. Fizemos todos esses preparativos da nossa batalha e conhecemos a verdadeira história, de fato, que aconteceu em nossa Vitória de Santo Antão, tá? Daí até se tornar o nome Vitória de Santo Antão é outra história. Claro, originou-se do Monte das Tabocas, mas aí teve todo um percurso, tá certo? Mas aí vimos todos esses parâmetros, vimos todos esses caminhos que se houve até essa batalha. Da chegada dos portugueses, de quem era contra quem, o rei que faleceu e não deixou descendentes, e aí que a Holanda veio e invadiu Pernambuco, e aí começou... Teve o avanço holandês aqui no nosso estado, teve sim, mas de repente veio uma crise que desencadeou, né, os lusos brasileiros a lutar pela sua terra com mais vigor, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje, certo? Espero sinceramente que vocês tenham gostado e principalmente aprendido a história da sua cidade, tá bom? E mais uma vez, pessoal, fique em casa, não aglomera, voltamos aí às aulas com toda força, com todo vigor desde semana passada, não vai perder o entusiasmo, faz tudo direitinho, aprende, preste atenção,
Anota cada conhecimento que ali ó, você adquire, tanto nas aulas do professor, nos grupos, online e aqui na TV, é conhecimento riquíssimo para a sua vida. Então, ó, não perde nenhuma vírgula, tá bom? Conto com você nessa participação em todas as aulas da TV, tá certo? Então, ó, beijo no coração de todos e até a próxima. Tchau, tchau!